Eu até imaginava, Paulo Calçade, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia o Flamengo também basicamente garante a vitória no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, né, para o segundo tempo. E acaba dando tudo errado, tanto que o Flamengo leva ficou a lição, né? Leva algum tipo de pressão e tal, Bahia com homens a menos e tudo, deu susto. Ali questões físicas para todo mundo, né? Então, mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, né, com 4-0, e aí quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com o mesmo time, vai mexer lá no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, né, que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo, e depois ele foi aos poucos fazendo as mexidas. Mas, assim, concordo com o Jean, o Vasco parece querer jogar o tempo todo, francamente, com o Flamengo. Apanhando de 1, de 2, de 1 para 2 quase não deu tempo. Mas depois de 3, de 4, e assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri, quando chega ao estádio, naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui. Mas parece que ele não teve a ideia ou não teve como mudar, né, esse rumo depois de levar, por exemplo, o 2-0 para ir vivo pro vestiário. O Flamengo, vendo o jogo, que marcou muito bem o Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o Vasco. Exato, e ele, o tempo todo ele ali, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade. Olá, boa noite. Ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer. E aí fica difícil, né? Porque não, é muito difícil pro Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário, de recuperar, lutar, recuperar a bola. Tudo bem, é até necessário. Mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas, né, dos zagueiros, deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo é um grande perigo. Acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom. Acho que o São Paulo ficou contente hoje porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe. E isso o placar mostra. Ter um jogo na quinta-feira significa que tem terça e quarta para descansar, então é sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco, e não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol, acertou as 5 bolas no primeiro tempo, das 5 fez 4. Pum, acabou o jogo. Né? E aí também mudar logo no intervalo é um clássico, né? É melhor esperar, ver como que vem pelo outro lado. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma equipe que, quando toma o primeiro gol, ela desmonta, desaba. Então, vira um amontoado e lá na defesa, você vê, o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles. Tudo que é mano a mano é do Flamengo, com qualidade técnica, com velocidade, com força. Quer dizer, o Flamengo ganhou em todos os sentidos esses embates. E aí ele foi fazendo gol dessa forma, com grande jogo de Arrascaeta, grande jogo de Gerson e um jogo enorme do Pulgar. Enorme, porque ele sustenta tudo isso. Um jogador que estava lá esquecido, parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava, e de repente, você olha o que é a diferença de um treinador para o outro. O Pulgar do Vitor Pereira era o 8º reserva. Se pudesse ir para outro clube, melhor. O Pulgar do Sampaoli é um jogador imprescindível. Exatamente. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro. Com a bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo e ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali como terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. O Vasco tentou um jogo que ele não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava... Se fosse um Flamengo em crise, o Vasco poderia até... Mas o Flamengo não estava. O Flamengo superou o Fluminense recentemente. O Flamengo... São 8 jogos sem perder. Vem para cima do Vasco. São 2 clássicos. Vem de um bom jogo. O Vasco 8 sem ganhar. Com resultados importantes. Foi muito bem. Eu acho que o Flamengo... E pode ser... Eu acho que tem o desenho do time... É um desenho de futuro. Pode ser com 3 zagueiros, pode ser o Pulgar entrando, mas tem quase que a maioria dos jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. Arrascaeta muito solto, um só centroavante. Deixa eu chamar aqui, o Sampaoli está falando. Boa. Arrascaeta jogando um pouco mais pela direita. Aliás, que partida ele Vamos fez. lá. Jorge Sampaoli, no linha de passe. Sí, es lo que me deja muy feliz porque en un clásico como en este es importante la contundencia. Otimi sigue
tem que melhorar muito no jogo, na distância do jogo, porque Vasco pressionou muito bem no desenvolvimento do jogo, mas encontramos mucha entrelínea, mucha eliminación desde el pase y eso generó mucho ataque a la línea de 5 directamente en el primer tiempo y que generó esa diferencia abultada en un juego que acabó en el primer tiempo. Segundo tiempo, Otimi bajó un poco y al final terminó haciendo lo mismo que en el primer tiempo, pero yo pienso que Otimi tiene que evoluir más en a cantidad de pase e na precisão que falava você. Boa noite, Sampaoli. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Lá no início do seu trabalho, você afirmou uma vez aqui na coletiva que queria fazer do Flamengo uma equipe imbatível. Você já está mais perto de alcançar essa equipe que se torna imbatível, que entra em campo e o adversário treme? E esse primeiro tempo de hoje é algo com que é parecido com aquilo que você pensa para a sua equipe? Não, eu penso que o primeiro tempo teve muita contundência. O time tuvo outro primeiro tempo a lo melhor de más dominio do jogo, de más controle do jogo. Hoje era peligroso em algum momento jogar o jogo de ida e volta com Vasco, pero o time lo propuso e ganhou nessa disputa. Eu penso que é complicado isso de cara ao futuro. Y bueno, que Otimi gane, que haga 4 goles en un clásico en un primer tiempo, fala de la cualidad también de futbolistas que cuando tienen tempo dentro del campo generan muchas cosas. E o Sampaoli dizendo, ele diz sempre isso, né? Que existem ainda lacunas. Né? Isso. Para o Flamengo ideal, que ele considera o ideal para ele, né? Para o jeito dele jogar. E não escondeu que vai usar esse período de data FIFA, né? Com a paralisação do futebol nacional, para poder trabalhar, treinar os caras. Para quem conhece, para quem trabalha bem, esse período é dos sonhos. Lembrando que o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras só. Tem uma briga ali. E o Flamengo tem muita margem de evolução quando a gente olha o elenco. Isso. Só lembrando que esse período, todo mundo deve dar folga para os jogadores nos primeiros dias desse período. Então, não são 10 dias, porque é o seguinte, os jogadores do Flamengo até reclamaram. Depois de 29 dias, eles tiveram um dia de folga. Esse descanso é super importante para você poder... Você precisa estar com a cabeça boa também para poder aproveitar esse período parado e treinar. Você pega os jogadores, você tira a folga deles e aí bota treinamento. Quando todo mundo está precisando se recuperar, respirar um pouco, também não é o caminho. Então, é um período que a gente sempre comemora como período de treinamentos, mas no ritmo que vai o futebol brasileiro, dos últimos 3 meses, jogando 8, 9 partidas por mês, você precisa baixar um pouquinho. Pelo menos uns 3 dias, dependendo do dia que jogar no final de semana, podem ser até 4, para poder voltar e aí você dá um treinamento com uma intensidade boa, porque os caras voltam descansados. É muito fácil, né? Eu sei que o torcedor bate o olho na escalação aqui, fala, onde põe o Gabigol? Ele vai direto no Matheus França, põe o Gabigol aqui. Assim, ignorando completamente o que é a função que cada um faz no campo, característica de jogo. É muito fácil só acomodar. E assim, eles vão jogar e vão decidir. Não é assim que funciona. Dependendo do adversário, pode até ser. Tem que ter um arranjo muito bem feito. Porque aí você mexe no Thiago, você mexe um pouquinho no Gerson. Se você coloca simplesmente o Gabigol com o Pedro, com a Arrascaeta e o Gerson e os laterais passando, porque o São Paulo precisa da beirada forte, qualquer time. O Ayrton Lucas mostrou isso muito claramente hoje. Então é necessário um equilíbrio para o lateral subir. E isso o Pulgar tem feito muito bem. Com o Thiago Maia, o Wesley na direita. Hoje tinha o Matheus, então ficou um pouquinho diferente o lado direito. Simplesmente pôr o Gabigol ali, você vai redefinir uma série de funções. Nem sempre é de um único jogador, é de todos os jogadores do time. Você obriga a jogar o Arrascaeta um pouco mais para o centro e para a esquerda, você obriga o Gerson a jogar um pouco mais atrás, você obriga o Thiago Maia a voltar, talvez você tire o Pulgar, você mexe em toda a ideia de jogo. Em tudo, inclusive nos 3 zagueiros, que acho que ainda ele vai usar muito. Para alguns jogos é possível ter dos 3 zagueiros e o Pulgar.
porque você libera os outros para jogar. Então é preciso ter um pouquinho de calma e entender que talvez o torcedor veja mais um ou outro no banco. É duro administrar isso, mas o resultado fala mais alto. Duro é perder jogos. Se o treinador tiver o resultado a favor dele, você pode vir reclamação de qualquer lugar, mas está ganhando. Perder jogos para elencos piores. Isso que é duro, Isso é o pior. E você pode perder com os dois também. Sim. Né? Eu acho que assim, em relação a todas essas, o Gabigol, o Pedro, o Pulgar vai jogar, não vai jogar, todas as questões elas acabam sendo, de alguma maneira, tendo uma influência tática muito, muito forte no time, as mudanças que o time acaba sofrendo nas funções dos jogadores, etc. E tal. Mas tem um jogador, e é meio chovendo molhado, mas eu digo isso porque eu acho que o Flamengo, de alguma maneira, foi meio relapso com isso, em jogos recentes, inclusive, como aquele jogo contra o Bahia, que é a reserva técnica do time. Não dá para falar em reserva técnica num time como o do Flamengo, mas que é a diferença do ponto de vista técnico, que é você ter ou não o Arrascaeta dentro de campo. É um negócio completamente diferente. É completamente diferente. Eu acho que não tem nada. O Gabigol não se aproxima do Arrascaeta do ponto de vista de acréscimo ou de perda do ponto de vista técnico, porque... E aí tem essa questão da função que o Gabigol faz e aquilo que o Arrascaeta significa estando dentro de campo, mesmo quando ele não acerta as bolas. Hoje foi incrível, porque eu acho que o Arrascaeta jogou muito bem. E algumas das bolas que ele tentou, ele não acertou. E é normal para um jogador que atua nessa função, que tenta passes diferentes. Isso, arrisca o tempo todo. Que arrisca, que não é aquele passe de lado, não é aquele passe... Os dois passes para os dois primeiros gols, que é o momento crucial da partida, né? Aquele espaço ali de 3, 4 minutos, muda tudo do jogo. As duas assistências foram dele. Foram dele, Uma exato. deixada para o Pulgar, que teve...